Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um tema muito interessante que eu não vejo ainda ninguém conversando a respeito, mas que com certeza em algum momento vocês já se depararam e com a reforma tributária vocês vão se deparar ainda mais, que é a necessidade ou o desejo de algumas empresas buscarem a terceirização, o prestador de serviço, ao invés de manter o trabalho tradicional, o CLT. Então, hoje a gente vai conversar um pouco para saber quais são os reflexos disso, se vale a pena ou se, na verdade, o interessante é continuar com o emprego, o vínculo empregatício. Para quem não me conhece, meu nome é Juliane, eu sou especialista em direito tributário e também em gestão, tributos e contabilidade, com um foco específico para a reforma tributária. Aqui na nossa primeira tela, nós vemos que os custos que uma empresa tem para manter um funcionário, ele é um custo muito elevado e que, na verdade, não reflete aquilo que o funcionário ele recebe da empresa. Então, são custos extras que muitas vezes parte desse valor vai diretamente para o governo e alguns valores são colocados, como por exemplo, FGTS, em um momento reservado para uso futuro. Ainda assim, é real a rotina mensal de uma empresa ter de arcar com um valor bem acima do valor contratual de um serviço, de um empregado, para que ele consiga ter aquela pessoa à disposição. Nesse quadro inicial, nós temos um valor que é de uma empresa do Simples Nacional e o valor de uma empresa que é do regime geral. E só por essa comparação dá para a gente perceber que, por exemplo, no salário de R$ 2.500, uma empresa do Simples gastaria R$ 3.320 por mês com um funcionário. São valores arredondados, uma simulação feita também com base em valores que não vêm comissões, por exemplo, ok? Apenas o salário contratual. E uma empresa do regime geral precisaria ter em caixa R$ 4.150, ou pelo menos um valor com projeções também para isso em relação a FGTS, na verdade em relação a 13º, em relação a férias, ter sempre aquele valor reservado, porque em algum momento, efetivamente, o funcionário vai precisar desse valor. Então aqui, nesse comparativo, nós já vemos que para empresas que têm um porte menor, empresas que têm um faturamento menor, na verdade, melhor dizendo, o Simples Nacional ainda dá a elas um benefício de ter R$ 830 a menos, enquanto no regime normal nós temos ali um valor bem maior, bem mais considerável. Isso vocês percebam que para uma empresa que tem uma quantidade maior de funcionários, esse valor mensalmente ele acaba se transformando em um peso que nem sempre a empresa está disposta a sustentar. E nisso a gente leva, na verdade, a gente levanta uma situação que tem acontecido já há algum tempo, não apenas pelo lado empresarial, mas também pelo lado dos próprios funcionários. Alguns deles se sentem prejudicados porque, mesmo nesse valor de R$ 2.500, que é o valor salário contratual, não é esse valor que vai chegar para ele no final do mês. Então, não é o valor que aquele funcionário vai receber da empresa. Como eu comentei, alguns desses valores aqui, eles precisam passar por tributos e o funcionário também é um contribuinte, então ele paga o imposto de INSS dele, retido na fonte, então ele nem tem a oportunidade de sentir o prazer de receber 2.500, ele vai receber um valor inferior a esse. Então, por conta dessa realidade, já existe há algum tempo uma crescente transformação na sociedade com a existência do microempreendedor individual e a crescente vontade das pessoas elas deixarem de ter valores menores de salário para poder alcançar um valor melhor. E não só uma questão de salário, mas também toda uma situação que tem acontecido na nossa sociedade em que as pessoas elas têm buscado por melhor qualidade de vida, elas têm buscado por mais liberdade, por mais tempo com a família, por ficar mais tempo com elas próprias, e muitas das vezes um regime de emprego tradicional não oferece. É aquele emprego que a pessoa vai entrar às 8 da manhã, sair às 6 da noite, não vê praticamente a luz do sol,
passa o dia todo, muitas das vezes, sentado, ou então passa o dia todo em pé. Às vezes, talvez uma rotina que não é tanto o que a pessoa gosta, ou às vezes até com pessoas em um clima organizacional que não é tão bom, algo que inclusive as empresas estão na necessidade de começar a se ajustar. Empresas são agora cada vez mais cobradas para que tenham um clima organizacional favorável, para que tragam benefícios extras. Então, toda essa movimentação social, ela está acontecendo, tem acontecido antes da reforma, vai continuar acontecendo, mas para além da reforma, nós temos que a visão da sociedade é de melhorar a vida. E quando você junta esse desejo com o que a reforma trouxe, que é o caso dos créditos tributários poderem ser aproveitados, isso junta e se transforma em a oportunidade e o desejo, né? Então, aquilo que talvez já era o desejo de algumas empresas e o desejo de alguns funcionários, com a reforma oferecendo essa possibilidade de créditos fiscais serem aproveitados em prestadores de serviço e eles não e o sistema não oferecer benefício para contratar do CLT, isso é, os encargos trabalhistas eles não vão gerar crédito fiscal, então gera um distanciamento e um peso muito maior para que algumas empresas comecem a considerar se para elas vale mais manter os seus funcionários ou passar a contratar pessoas para fazer serviços pontuais, delegar para empresas terceirizadas e talvez fazer toda uma remoldagem no seu sistema operacional. E aqui é muito importante que o contador esteja atento, a contadora ou qualquer pessoa que trabalha com consultoria, com departamento pessoal, é importante de estar atento, porque esse questionamento ele pode chegar até você. E a decisão certa, ela é preciso, na verdade, ela exige alguns insights, ela exige que a gente passe por algumas circunstâncias. Antes de nós chegarmos nessas circunstâncias, eu trago para vocês mais uma vez um comparativo, só que agora um pouco mais amplo. Como eu disse, esse sentimento de que o funcionário gostaria de receber mais e que a empresa gostaria de pagar menos é algo que já existe antes da reforma. Então, aqui nós temos que, por exemplo, um funcionário que ele receberia um salário contratual de R$ 2.500, o mínimo, pelo menos, que ele iria ter de desconto seria o INSS, que é obrigatório retido em fonte. Então, ele já não receberia o valor de 2.500, ele sempre receberia um valor inferior. E caso ele se transformasse em um MEI, há algum tempo atrás, o MEI não tinha a possibilidade de repassar explicitamente o crédito, o valor, na verdade, do tributo. Então, ele iria arcar com um DAS de R$ 75, R$ 60, R$ 80, e esse valor ele custearia do valor que ele teria de faturamento. Imaginando que o faturamento dele fosse os mesmos 2.500, para o funcionário isso daqui já seria uma vantagem, porque no lugar de ele pagar 225, ele pagaria apenas 80. Então, para ele receberia mais, ele se sentiria mais valorizado, ele teria a sensação de que a mão de obra dele, a hora trabalhada, está sendo melhor aproveitada, está rendendo mais, ele está ali talvez conseguindo dar algo melhor para a família, ter um momento de lazer. Enfim, são situações que as pessoas já tinham o desejo, ou já tinham de perceber ou verificar no que é que elas pensavam e desejavam para elas antes, mas que com o advento da reforma tributária e a possibilidade de MEI e outras empresas do Simples Nacional se transformarem em um regime híbrido e, obviamente, empresas prestadoras de serviços do lucro presumido lucro real já vão ser obrigados, mas aqui a gente está focando mais na mão de obra de menor faturamento, que são as pessoas que eram funcionários e deixaram o CLT para se transformar em um prestador de serviço autônomo. E aqui, caso ele seja, né, um CNPJ MEI e decida recolher por fora no regime híbrido, ele pode passar a receber o valor integral, sem retenção de INSS, por exemplo. Isso aqui estamos falando no contexto geral, sem observar situações específicas de retenção.
E o valor que ele pagaria mais, por mais que a empresa, a priori, vá arcar com esse valor de tributo um pouco a mais, então para a empresa vai ter um custo de 3.200, todo esse valor aqui de IBS e CBS, ele vai poder ser reaproveitado. Então, para a empresa, ela está apenas antecipando alguns valores que talvez nem passe de fato por um dispêndio de caixa, porque com o split payment, ali vai haver a distribuição automática e a compensação também automática dos créditos. Então, para a empresa, talvez ela nem sinta pagando esses 700 a mais, para ela talvez continue pagando só os 2.500 e tudo certo. Isso daqui é um quadro, então, comparativo para que nós tenhamos a visão de por que a reforma ela pode vir a impactar e talvez trazer mais incentivo para quem já tinha vontade de se transformar em um MEI, para quem já tinha vontade de se transformar em uma pessoa jurídica. Aqui eu aproveito a oportunidade para trazer para vocês o entendimento de que a nossa exposição ela não está em volta das falsas transformações, ok? Então, nós não estamos aqui versando sobre aquela pejotização que, na verdade, é o funcionário que continua tendo o seu tempo a disponibilidade de apenas uma empresa, então, um empregador. Não é aquela situação do funcionário que continua batendo ponto, continua sendo ele próprio, então, a pessoalidade, entregando lá o serviço que é apenas ele que pode fazer, não é aquele funcionário que está ainda funcionário de fato e se transformou em um PJ apenas aparentemente, mas nós estamos de fato falando das pessoas que decidiram buscar o caminho do empreendedorismo para, no lugar de ter apenas um salário contratual, ele ter várias empresas como prestadoras de serviço, tá certo? Pode ser que ele escolha fazer prestação de serviço para apenas uma empresa? Pode. Isso não é vedado. Contanto que ele não tenha mais a mesma caracterização de um funcionário. Ele não tenha mais a necessidade de ficar cumprindo todas as ordens, ele não tenha mais a necessidade de guardar algumas circunstâncias que venham a caracterizar a pessoalidade, a subordinação, a habitualidade. Existem casos de prestadores de serviço que vão até o ambiente do tomador? Sim, existem casos de prestação de serviço que a pessoa vai até o local, mas não condiz com um prestador de serviço jornada de trabalho, que ele tenha que estar de segunda a sexta-feira, de 8 às 6 da noite, no ambiente do tomador de serviço. Então, essa distorção não é o nosso alvo, ok? Então, deixando aqui bem claro que, inclusive, as empresas que elas acreditam que isso é uma possibilidade, fazer uma pejotização, fazer talvez um uso de um funcionário transformado em PJ para não pagar encargos trabalhistas, e o funcionário também feliz porque talvez tenha feito alguma negociação para ter um valor melhor para ele. Isso, na verdade, é um grande risco, principalmente para a empresa, porque se em algum momento aquele funcionário decidir requerer na justiça que a condição de empregado dele seja reconhecido, ele pode, com certeza, ter excelentes provas e ter uma ação muito favorável para que o vínculo empregatício seja reconhecido e ali verbas trabalhistas, valores previdenciários, outros tipos de valores que talvez o empregador não pagou a tempo, inclusive impostos, serão cobrados retroativamente de maneira cumulativa, com juros, multa e correção monetária. Então, a empresa que aceita esse tipo de situação, na verdade, está se colocando num grande risco. Não é algo recomendado, ok? Por mais que você tenha um acordo, por mais que... Enfim, não é o recomendado. Mas retomando aqui para a nossa situação, aquilo que nós estamos falando, efetivamente de microempreendedores, qual é que é a situação em que precisa ser avaliada, principalmente nesse momento, para verificar se vale mais a empresa ter um funcionário ou a empresa ter um prestador de serviço.
é o tipo do serviço que ela vai entregar. Então, imagine que o serviço que você entrega, isso é, você é a empresa e você tem o seu cliente final. Aquele seu cliente final, ele já está acostumado a uma qualidade, a um padrão do seu serviço ou do bem que você oferece. Se o seu ramo, se o seu segmento for algo que você não consegue dispensar a habitualidade de uma mesma pessoa fazer aquele serviço, ou mesmo a técnica que aquela pessoa ou a técnica que demanda de alguém exercer, isto é, imagine que para que você consiga entregar o seu serviço como empresa ou o bem que você vende, você precisa de pessoas especificamente treinadas. Então, para você é inviável você ter um prestador de serviço, porque talvez nem todo prestador de serviço vai poder oferecer aquilo que você precisa para satisfazer o seu cliente. Então, aqui, na verdade, é uma visão de que, por mais que você vá ter um custo maior de folha, por mais que você não consiga se aproveitar de créditos trabalhistas, assim como você se aproveitaria de créditos fiscais, talvez para você se manter no mercado, no segmento em que você hoje atua, para você não valha ou não seja viável ter prestadores de serviço, apenas funcionários. Então, é mais custoso, mas no seu ramo, então, provavelmente é melhor que você se mantenha com esse custo a mais do que você perder o seu espaço com os seus clientes e, por consequência, talvez ali gerar um problema até de manutenção da sua própria empresa. Pode existir aqui uma situação em que essa empresa ela procure um contador e o contador talvez consiga fazer uma reestruturação no modelo, ou mesmo que não seja um contador, procure um consultor específico e esse consultor consiga fazer uma reestruturação, um planejamento de negócio para que essa empresa busque um novo estilo de atuar no mercado e ela talvez consiga fazer esse momento de enxugar custos. Mas isso precisa ser de maneira muito sábia, muito estratégica, porque qualquer alteração em uma empresa que talvez já esteja dando certo pode ser um plano fadado ao encerramento de uma atividade. Então, isso é um risco muito sério. Então, aqui é necessário, para o lado da empresa, pensar nesse ponto. Para o lado do funcionário, ele vai ter que pensar o seguinte: por mais que ele tenha ali um contrato que ele não receba o valor todo, ele vai ter que pensar se realmente ele está interessado em se colocar no risco do empreendedorismo. Porque, diferentemente de um funcionário, o funcionário ele tem muitas características que são de subordinação, de personalidade, então ele precisa entregar para a empresa, mas tem uma característica que é a onerosidade, que ela é uma característica muito forte, protetiva. Então ele precisa entender se ele está preparado, se é interesse dele deixar ali o guarda-chuva de uma empresa para se transformar em alguém que vai arcar com todos os riscos. Isso significa ser ele a pessoa que vai custear transporte próprio, ser ele a pessoa que vai custear os próprios instrumentos de trabalho dele. Não vai mais existir aquela possibilidade de passou 3 dias com uma gripe e não conseguiu trabalhar. E infelizmente, né, o empreendedor, se toda hora trabalhada dele é a hora que ele é remunerado. Se ele não tem esse momento de trabalho, ele não vai ter retorno financeiro. Então, existem, obviamente, em termos do funcionário, muitos fatores a se pensar. Então, infelizmente, às vezes um empreendedor ele ganha muito mais do que um funcionário, mas um funcionário precisa também ponderar se ele tem o perfil, se ele tem o interesse, talvez a condição de se manter. Então, se quem está me ouvindo nesse momento é talvez uma pessoa que pensa no futuro em abrir um próprio negócio, o meu conselho para você é que você repense se realmente isso é o caminho que você deseja, que se você tiver realmente isso no seu coração, não for apenas uma questão do financeiro, porque você como profissional, você pode se especializar, ganhar mais conhecimento e, se for o caso, talvez buscar outras oportunidades, ainda como funcionário. Mas, se tiver dentro do seu coração o desejo e a sede por ser um empreendedor, o meu maior conselho seria você conseguir fazer isso junto, atrelado ao seu emprego, sem obviamente atrapalhar o serviço que você obviamente presta, sem nenhum tipo de concorrência, mas tentando reservar valores, criar um ativo para que você consiga
formar a sua base e no futuro você de fato ter um negócio. Não, o negócio ele não nasce da noite para o dia e muitas das vezes essa ilusão de que as coisas acontecem tão rápido é uma ilusão de fato e hoje principalmente com o Instagram as pessoas pensam que tudo nasce pronto, não nasce pronto. Então muitos empreendedores começaram já passando muitas das vezes na casa dos 40 a ter um sucesso. Então nunca é tarde. A gente só precisa entender que tudo precisa ser feito com entendimento, com solidez, com convicção. E se você, contador, contadora, tiver uma visão de prestar serviços também para a pessoa física, aqui também vale até uma excelente reflexão e insight. E no futuro, quem sabe você também abre ali uma carteira de clientes para prestar consultoria ou planejamento para pessoas físicas que pensam um dia em ser empreendedores, por que não? Então, tentem talvez até mesmo passar essa ideia de incentivo, obviamente sem gerar concorrência com a carteira de empresas que vocês trabalham, mas pensem com carinho porque cada vez mais no nosso futuro ele vai ter pessoas que irão precisar de consultoria para montar o próprio negócio, consultoria para fazer essa transição de empregado para empreendedor, ok? E entendendo então que existem situações que precisam ser ponderadas para a empresa e situações que precisam ser ponderadas para o funcionário, digamos que a empresa perceba então que o ramo dela não é possível, não é viável, possível não, mas não é viável que ela tenha terceirizados. Aqui vai um conselho, porque como a gente conversou, o mundo ele tem se transformado. E as pessoas elas estão buscando cada vez mais qualidade de vida, e não apenas as pessoas, as legislações têm transformado isso, esse desejo em uma obrigação. E as empresas elas precisam hoje manter um ambiente sadio, um ambiente saudável. Hoje nós precisamos entender que se é necessário uma mão de obra fixa, se é necessário uma mão de obra perene ali, a gente precisa cuidar dessas pessoas, cuidar desses talentos, para que eles não tenham um desejo distorcido, de só porque, na verdade, eles não têm uma boa experiência, eles pensarem em sair da empresa para trilhar outros caminhos, quando, na verdade, tudo poderia ser melhorado com uma gestão diferente. Então, empresas, identifiquem pontos que vocês podem melhorar para os funcionários que são necessários nas suas atividades. Então, prezem pelo capital humano, prezem por esse ativo, porque muitas das vezes, por mais que ele seja um ativo que pode ser reposto, todo funcionário que sai, ele tem um custo, ainda que ele mesmo peça demissão. Existe um custo do risco de vir uma outra pessoa que você não conhece, existe o custo do risco de você treinar mais uma pessoa, e ali você vai ter um momento na sua produtividade que ela vai, obviamente, cair um pouco, vai reduzir para que aquela nova pessoa se adapte à sua empresa, por mais que seja alguém que tenha conhecimento técnico, toda nova experiência, ela é algo diferente, tá certo? Então, pensem por esse lado, vejam o que vocês podem gerar de gestão melhor, de benefícios extras, talvez empresas que têm essa possibilidade, vejam o híbrido, o regime híbrido, que é algo que é muito desejado, vejam cartão de Gympass, enfim, benefícios extras, contadores, tenham interesse de dar esse suporte, porque muitas das vezes as empresas que vocês têm na carteira de vocês e que às vezes têm um caixa que não segura, pode ser que essas empresas estejam exatamente com problema na gestão de pessoas e no valor que elas têm gasto com rotatividade de funcionário e multas ou, enfim, passivos trabalhistas. Então, contadores e contadoras também fiquem atentos, porque às vezes vocês podem dar uma ideia para a empresa de vocês que vai mudar completamente o rumo e no futuro aquela empresa agradecer e ter cada vez mais fidelidade. Então aqui eu gostaria de deixar um agradecimento final e me colocar à disposição para quem deseja talvez uma ideia, para quem deseja uma ajuda em se organizar. Aqui foi uma conversa que eu gostaria de ter com todos, né? Então é uma aula para todos os públicos, mas eu espero que contadoras, meus amigos, estejam preparados para essas situações, virem até vocês e vocês saberem se posicionar,
se estiverem me escutando, empresas, pensem naquilo que realmente vocês precisam, e se vocês precisam de pessoas, cuidem de pessoas, funcionários. Entendam que nem tudo é motivo para que vocês saiam desse guarda-chuva que é a empresa e vão buscar trilhar caminhos próprios. Infelizmente, nem todo o valor que a empresa entrega vai diretamente para vocês, mas com certeza a mão de obra assalariada, a mão de obra empregada, ela tem um alto custo para as empresas. Então, todos precisam se compreender, todos precisam estar de mãos dadas e, obviamente, né, respeitando os limites de cada um, mas entendendo aqui que esse novo cenário que nós estamos vivendo no mundo, em pessoas que buscam vida, buscam estar com mais qualidade, com mais estratégia, ele vale para pessoas, vale para empresas, e que nós, como gestores, nós, como consultores, também precisamos ter o nosso lado humano e o nosso lado profissional aguçados e prontos para poder ajudar, dar informações estratégicas e estar aqui para estender a mão para estar ali no momento em que pessoas e empresas precisarem fazer uma tomada de decisão. Então, muito obrigada pela companhia de todos. Me sigam nas redes sociais. Que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve para receber mais informações, compartilha com os amigos e deixe lá as notificações do sininho ativadas para que a gente sempre tenha esses momentos de troca de ideias tão produtivos que eu gosto muito e espero que seja sempre tão bem querido e efetivo e eficiente para vocês. Até a próxima, até mais!